fiz na minha dissertação de mestrado foi justamente calcular a dissorção, a interação entre proteínas em superfícies de uma resina de troca iônica. Então, a minha proteína ela tinha uma carga positiva, a minha resina tinha uma carga negativa, e durante o mestrado eu fiz cálculos para entender como funciona essa interação. Então, essa disciplina foi bastante importante, mais pelos fenômenos eletrostáticos, que ela vai discutir ainda lá no final, mas sem essa disciplina não seria possível eu discutir tais fenômenos, né? Tipo, de como esses íons vão no sistema, né? Eles vão interagir, às vezes atrapalhar a dissolução ou não. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês, né? Vocês já têm uma noção de como essa disciplina vai ajudar na tese ou na dissertação de vocês? Então, Malu, eu sou do mestrado e entrei agora, então, teoricamente, eu não tenho ainda a área de não tenho dissertação ainda, nem tema definido. Mas na verdade, eu vou começar um projeto em membranas, então, então eu acredito que sim, porque é na área de remoção de CO2. Uhum. Então tem toda a interação da fase gasosa com fase sólida e líquida e líquida também, que provavelmente vai ser. Então esses fenômenos tem tudo a ver também. Eu Ok. acredito. Isso me lembrou de uma questão da prova da Ellen, né? Que o objetivo, não voltado para CO2, né? Mas ela utilizava uma membrana, a questão, né? Tinha uma membrana e o objetivo era separar um determinado óleo, né? E nessa parte de remoção de óleo, foram verificar que estava formando uma torta, né? O óleo ele estava aderindo muito nessa membrana e com não seria uma síntese, né, mas foi feita uma impregnação de um determinado material nessa membrana, justamente para que ele tivesse uma carga igual à carga do óleo, para fazer com que o óleo ele não formasse nessa torta. Então, enfim, é uma das aplicações desse fenômeno, entender como funciona esse fenômeno. E eu acredito que é isso que entender, né, toda essa parte de fenômenos faciais é justamente uma justificativa para, enfim, continuar. Espera que eu perdi o fio da meada. Eu queria juntar todo esse pensamento com esses slides, mas eu acho que ficou um pouquinho confuso. Mas tentando me retificar em relação a isso. Por que entender os fenômenos que ocorrem na interface? Tudo que a Ellen for falar agora, quando voltar para a partícula, é na parte de partículas coloidais. Porque se a gente olhar aqui nessa escala de tamanho, em determinado momento, acima de 1 micrômetro, a gente tem que as forças gravitacionais elas vão influenciar nesse sistema. Abaixo de 1 micrômetro, aqui a gente já tem o chamado aqui movimento térmico. E é justamente nessa escala aqui, e aqui dando um zoomzinho que ela fez, né? Nessa escala de nanômetro até micrômetro, existem vários processos, existem vários sistemas, que é a formação de micelas, polímeros, vírus e proteínas, né? Então, nessa escala, emulsões, espumas. E essa escala que é a escala coloidal, que está nesse intervalo de tamanho, é uma escala extremamente instável. Então, o que vai acontecer? Justamente por essa instabilidade, que é justamente pela grande quantidade de área, né, superficial, que a gente aprendeu isso na primeira questão da lista da Ellen, a área superficial é muito grande nesse sistema, em comparação com o mesmo volume, né, numa escala mais macroscópica. Então, por conta disso, esse sistema é bem estável. Então, ele pode ir tanto para um diâmetro menor do que o nanômetro, que isso aí vai ser naquela escala de diluição, ou ele pode acabar indo para esse tamanho aqui, onde as forças gravitacionais eles vão interessar no, tipo, já vão fazer parte, né?
Então, estudar todos os efeitos que ocorrem nessa escala, entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, vai ajudar a visualizar efeitos macroscópicos, como a Bárbara falou, né, de membrana, ou então efeitos de adsorção, efeitos de qualquer tipo outro efeito de interface. Então, aqui nesse outro slide, né, ela já colocou uma relação, né, entre tamanho de partícula e área superficial. Então, tipo, a sílica, né, são partículas bem pequenas e com uma elevada área superficial. E à medida que a gente pega aqui nesse gráfico, né, quando tem partículas maiores, a gente já tem agregados. Enfim, olhem com calma depois desse gráfico, só com o objetivo mais de motivar vocês a continuar nessa aula, a entender, a verificar a importância desses fenômenos. Mas eu acho que um detalhe que eu falei para vocês, né, que me ajudou muito, é que essa região é uma região de instabilidade. Então, quando a gente quer a estabilidade do sistema coloidal, então a gente quer a estabilidade da instabilidade. É um pouquinho confuso, mas com o tempo eu acredito que dá para entender melhor. Alguém tem algum comentário até aqui? Eu só ia comentar que, às vezes, essa estabilidade da instabilidade que você comentou, né, às vezes pode ser uma estabilidade cinética, né, digamos assim. Porque, às vezes, termodinamicamente, por exemplo, se tratando de emulsões, o sistema vai tender a coalescer, né, e gerar agregação. Mas, se o tempo em que isso for ocorrer for um tempo longo, aí, para determinadas aplicações, já pode ser suficiente, né? Então, Sim. às vezes pode ter essa questão da cinética também que faz diferença, né? Uhum. E uma coisa que vocês vão ver também nessa disciplina, lendo aqui uma parte do cabeçalho, eu lembrei, né, que é a diferença entre fenômenos mássicos e fenômenos de interface. Então, quando a gente está estudando essa parte aqui da água, né, a gente vê que por que forma essa película? Justamente porque na interface, apesar de ainda serem moléculas de água, elas vão ter propriedades diferentes do que a propriedade no book. Então, por isso, todo o objetivo dessa disciplina, todo o objetivo das futuras teses, dissertações e artigos de vocês é justamente entender o que vai acontecer na interface, como esse balanço de forças ele vai influenciar no processo e nos resultados de vocês, né? Toda essa ciência que ocorre, justamente para esse desbalanço de força. E aqui uma coisa bastante interessante, que é a diferença entre forças intermoleculares e intramoleculares. Então, tipo, forças intramoleculares seriam aquelas forças entre íons e íons, né? Por exemplo, NaCl vai ser uma ligação iônica, se vai ser qual seria um tipo de ligação covalente, isso aí são forças intramoleculares. Se a gente está observando uma relação entre um íon ou uma molécula e outra molécula, isso daí são as forças intermoleculares. Então, nesse exemplo aqui, a Elia começa a falar das forças intermoleculares, justamente para depois falar das forças interpartículas, que a gente tem interesse nas forças interpartículas, que justamente para entrelaçar com essa escala que a gente está observando aqui. Então, novamente, todo o objetivo da disciplina é a gente trabalhar nessa escala, que é a escala coloidal. Quando a gente fala partícula coloidal. Mas a Ellen, aquela volta um pouquinho atrás, começa a falar das forças intermoleculares, que é numa escala menor, para justamente a gente voltar para esse aumento de escala. Perceberam essa mudança de escala? Aqui, intermolecular, a gente está numa escala aqui de Andersons. Então, inclusive, quando ela for passar aqui para falar sobre a força íon-dipolo, ela está falando entre uma relação entre um átomo de sódio com uma molécula de água. Então, essa daqui é uma das forças, né, eletrostática, uma das forças meu Deus, intermoleculares, perdão. E tem algumas coisas interessantes aqui, né? Então, ela já dá um salto nessa parte de fenômenos interfaciais, mas talvez esse exemplo aqui que ela mostra nesse slide ajude vocês no desenvolver do artigo, no desenvolver da tese. Por exemplo, o sódio, a partir dessa equação aqui de forças íon-dipolo,
o sódio ele vai apresentar um determinado tipo de energia, de interação. Outra coisa que é interessante, apesar do nome ser força íon dipolo, isso aqui é uma equação de energia. Então, só observar que as unidades do resultado, né, em kBt. Então, esse aqui é a constante de Boltzmann, que pode ser dado por Joule por Kelvin, vezes a temperatura. Então, isso aqui vai dar unidade de Joule. Então, essa energia aqui de interação entre o sódio e uma molécula de água, ele é menor do que a do lítio, justamente pelo lítio ser menorzinho. E a equação, ela vai ter um dos parâmetros principais nessa equação aqui, é justamente a distância entre o íon e a molécula. Então, pelo lítio ser menor, então isso aqui sugere que a camada de hidratação do lítio seja maior do que o do sódio. O magnésio, apesar do tamanho dele ser um pouquinho menor do que o lítio, pela carga dele ser 2 vezes maior do que o lítio, então essa energia de interação vai ser bem maior. Então, o que a gente pode tirar dessa informação? Uma é que o tamanho da partícula importa, mas a carga pode importar bem mais em relação a esse sistema. Então, não sei o que vocês vão desenvolver na tese ou na dissertação, mas se vocês estiverem trabalhando com íons, não esqueçam de observar essa relação, que isso aqui pode ser importante na discussão dos resultados de vocês. E justamente pela essa interação de íon dipolo, a gente vai ter aqui a formação de uma camada de hidratação. Então, em alguns artigos, que é justamente o que ela botou aqui, quando a gente se vocês forem trabalhar em modelagem ou algo assim, o tamanho do íon, ele não vai ser o tamanho dessa bolinha aqui. Ele tem que ser considerado todo esse raio de hidratação, porque esse íon ele vai carregar esse raio de hidratação. Apesar de ter que ela disse aqui, uma lifetime, né, que no momento que essa água ela sai dessa camada de hidratação, outra entra. Então, ele pode ter essa dinâmica bem rápida ou pode ter uma dinâmica bem curta. Mas o que importa é que essa hidratação ela influencia nas propriedades desse íon em solução. E aqui ela bota um gráficozinho. Tá, vocês estão acompanhando? Eu estou falando muito rápido? Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá ok, tá ok. Tá ótimo. Ok. Então, esses slides aqui é justamente para falar sobre essa... Então, tipo, percebam que, assim, o objetivo de eu mostrar isso aqui de novo é porque eu acredito que vocês estão um pouquinho maduros em relação a essa parte de fenômenos. Então, eu só estou querendo aqui mostrar o que a professora pode estar querendo indicar nesses slides, né? Então, até aqui, a gente não está vendo necessariamente nada de fenômenos interfaciais, tá? A gente está vendo aqui como o diâmetro do íon ele altera justamente pelo fato de ter essa interação de íon dipolo. E aqui começa as forças de polo, que são as contribuições de Van der Waals. Então, isso aqui já é a iteração de Kesson. Kisson. Ok, obrigado. E a iteração de Debye. Então, uma vai ser justamente a iteração de dipolo-dipolo e a outra de dipolo-dipolo induzido. O que a gente pode retirar só dessas equações, uma é que ela vai decair bem mais rápido com a distância, que está vendo aqui 1r⁶, e que a força de polarização ela vai ser influenciada também pelo tamanho, né? O tamanho da molécula ela influencia nessa equaçãozinha aqui. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa que vocês podem ver depois, não necessariamente isso aqui vai entrar como avaliação da disciplina, é só para vocês pegarem esses conceitos, e porque, no final, o parâmetro geral, ele vai, como a gente está pegando isso aqui, que é, de novo, em molécula, e a gente quer calcular isso para partícula, no final a gente vai fazer uma estimação de parâmetros. Que isso aí, a Ellie acaba mostrando isso aqui depois. E aqui é a última contribuição de Van der Waals, que é as interações de London, né? Que, enfim, é influenciada pelo esse potencial de ionização. Como uma partícula que, a princípio, ela não está ionizada, ela vai influenciar nos elétrons, né, na nuvem eletrônica de outra partícula que também, a princípio, ela não está ionizada.
E o que é importante tirar dessas três informações é justamente que esses parâmetros aqui, como a gente está vendo aqui por esses slides, isso aqui tudinho pode ser associado para uma constante. Porque o que vai mudar o quê? É a constante dielétrica e a distância, né? Então, para a água, a gente teria uma determinada constante dielétrica, e se for solvente, a gente vai ter outra constante dielétrica, e, claro, esse parâmetro aqui vai ser modificado, mas quando a gente está olhando para a partícula, acaba que a gente vai ter que estimar esse parâmetro, né? Então, isso aqui não faz sentido a gente ver todos esses parâmetros aqui para a partícula, né? Isso aqui está certo para a molécula, mas para a partícula já é diferente. Então, que é justamente aquela constante de Ramacher que ela coloca depois, né? Então, o que a gente tem como tirar de informação? Que a constante de Ramacher para a partícula seria um somatório de todas essas forças de orientação, de indução e dispersão, olhando partícula e o plano, partícula a partícula. Enfim, isso aqui é só para mostrar, né, a contribuição de cada um. No caso aqui seria para a água, né, mostra que as forças de orientação da água elas são bem mais importantes do que as forças de indução e dispersão. E aqui ela já fala sobre forças repulsivas, porque tipo, todas aquelas forças apresentadas anteriormente são forças atrativas. Então, se a gente olhar só por aquele lado, a gente vai achar que tipo tá tudo se atraindo, mas também existem outros tipos de força que são forças de repulsão, ainda mais quando a gente está utilizando uma repulsão eletrostática. Então, se eu tenho uma partícula, se eu tenho um átomo ou uma partícula que é positivo, e a gente está utilizando uma outra partícula que é positiva, o que vai me dizer se vai ter atração ou repulsão é justamente o balanço dessas forças. Então, só olhando pelo lado eletrostático, a gente vai ter repulsão. Mas se a gente olhar também pelas forças de Van der Waals, a gente pode ter uma atração. Não sei se ficou claro. O que eu estou querendo dizer apesar de uma partícula ser positiva e outra partícula ser positiva, a priori a gente pode falar que elas vão se repelir. Mas analisando o conjunto de forças, pode ser que não. É só um detalhe que aquelas forças intermoleculares eram de longo alcance, né? Essas repulsivas já são de curto alcance. Exatamente. Então, passando aqui direto, aqui ela dá um pitaco, né, em relação a essa parte de ligações de hidrogênio, ligações hidrofóbicas. Eu não queria dar muito enfoque nisso, porque isso aqui é uma peculiaridade, né? Eu acho que alguém tinha me perguntado, ou perguntou para Ellen, se essa ligação de hidrogênio seria um tipo de ligação de Van der Waals. Pelo que eu li por fora, eu digo que sim, essa ligação de hidrogênio é como se fosse uma ligação de dipolo-dipolo. Entretanto, por ela ser peculiar para a água, né, ela apresentar todas essas propriedades, então ela seria uma super ligação de polo-dipolo. Tô falando merda, Lucas? Foi isso mesmo? Eu entendo dessa forma também. E porque eu queria chegar nessa parte aqui, que é aqui que ela faz essa passagem do que é molécula para partícula. Então, a professora Ellen, ela explicou toda aquela parte lá de forças intermoleculares justamente para agora jogar tudo para partícula. Então, aqui, nesse slide, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui tem uma mudança de escala. Então, intermoleculares, isso aqui são forças que ocorrem numa escala abaixo de nanômetro, porque a gente está olhando para um átomo. Qual é o diâmetro de um átomo de sódio, já considerando uma hidratação, né? Vai ser 1,83, se eu não me engano, angstroms. Então, é 1,83, 10 a menos 10 metros. Então, aqui, a gente está pegando todas aquelas forças que estão nessa escala e fazendo uma associação para a partícula. E o que é uma partícula? É justamente um aglomerado desses átomos. Eu dei esse exemplo para alguém da monitoria, que tinha me perguntado, né, qual essa diferença entre molécula e partícula. Por exemplo, se você tiver NaCl, se você Na é um íon, Cl é outro íon. Juntaram os dois e você acha uma molécula, NaCl. Só que NaCl você não vê propriedades de interface, não tem uma interface aí. Mas no momento que essas moléculas de NaCl começam a se juntar,
eles vão começar a gerar um agregado. Quando esse agregado chegar justamente nessa escala em torno de 1 nanômetro, vai começar a formar uma interface. Então, a partir daí, esses efeitos interfaciais eles vão ser importantes, porque esses efeitos interfaciais que vão me dizer se essa partícula de NaCl ela vai crescer ao ponto do efeito de gravidade já entrar e ela sedimentar, ou vai me dizer se os efeitos pelos efeitos interfaciais, se esse NaCl ele volta a se dissociar na água para formar moléculas. Então, é por isso que é importante essa análise, esse balanço de força. Então, aqui, só que o problema qual é a geometria? A gente não sabe qual é a geometria que a gente está pegando essa molécula, qual vai ser a geometria da partícula. Então, aqui nesse slide, ela está mostrando que a partir dessas integrais são feitas várias suposições do que vai ser a partícula, né? Se eu tiver uma interação plano-plano, qual vai ser a equação dessa minha energia? Vai ser dada por essa equação, que ela colocou até aqui, ó. Então, se essa minha partícula de NaCl agora for uma esfera, então a minha interação entre essa esfera de NaCl, que aqui tem vários átomos aqui de NaCl, e uma parede qualquer, vai ser dada por essa equação. Que está pequenininha aqui, mas depois vocês dêem um zoom aí. Agora, se eu tiver uma partícula de NaCl interagindo com uma outra partícula, seja de NaCl ou seja outra coisa, eu já tenho uma outra equação, porque isso aqui veio justamente dessa mudança de escala. Então, isso aqui é uma hipótese que eu faço no meu modelo. Ah, Marlon, mas não é esfera-esfera. Então, você veja aí uma geometria para o seu sistema. Se não der certo, então é porque a hipótese de geometria não é correta. Então, você tem que pensar numa outra geometria. Alguém tem alguma dúvida? Marlon, só uma curiosidade. Nessa tabela que apresenta as fórmulas, para 2 cilindros, não existe o sinal negativo? Os demais valores de... Aí só me gerou essa dúvida, mas já é só curiosidade mesmo. Aham. Assim, como eu nunca trabalhei com cilindro, eu também nem prestei atenção. Mas aqui a gente teria... Aqui seria força atrativa, e como aqui não tem nenhum sinal, aqui seria a priori, né? A gente estaria falando de força repulsiva. Mas talvez, o sinal ele esteja aqui dentro do A, porque o A é uma constante. Então, se vai ser atrativo ou não, talvez o valor aqui do sinal, quando é gerada a tabela, talvez ele seja negativo ou não. Tá bom, obrigada. De nada. Bem, seria isso daqui. Até, se alguém leu esse artigo aqui, é bem interessantezinho, depois dê uma olhada nele. E aqui é justamente a teoria de Lifshitz, que é onde tirar, né, uma das suposições para tirar esse parâmetro A aqui. Como eu falei, isso aqui depende da geometria. Quem estava na primeira monitoria viu que existem diferentes equações. A teoria de Lifshitz ela não se restringe a só essa equação. Essa equação aqui é quando a gente está utilizando plano-plano e tem um meio na interface. Então, a partir daí, a gente consegue tirar essa equação aqui da constante de Hamaker. Se fosse um outro tipo de interação, esfera-plano ou esfera-esfera, essa equação aqui seria diferente. Então, a partir dessa equação, eu acho que foi tirado esses parâmetros. Então, lembra que teve uma equaçãozinha, né? Qual era se uma esfera de sílica ela se desprende de uma parede? Então, se a gente fosse aplicar rigorosamente, a gente não poderia pegar esses parâmetros aqui de Hamaker, porque eles foram estimados considerando uma geometria plano-plano. Mas como a gente não tem essa informação e para fins didáticos, então a gente considera esses valores aqui. Mas teve o artigo do Fred que eu mostrei aqui na primeira monitoria, que tem o valor daquelas equaçõezinhas bonitinhas. Então, se for necessário futuramente, não só para fins didáticos, mas se for necessário vocês quantificarem esses valores, então, de uma forma rigorosa, utilizem essa equação. Ela tem uma cara feia, mas ela é super fácil de resolver. Cada parâmetro desse aqui, nesse livro aqui, cada parâmetro desse aqui, ela tem uma funçãozinha. Então, no MathCAD ou até no Excel mesmo, vocês conseguem resolver essa equação. Não se assustem por isso aqui, não. E a partir daqui, considerando uma geometria plano-plano,
Então, a gente tem um meio 1, um meio 2, e o meio 3 é justamente o que está entre esses dois meios. Então, para vocês não terem que calcular para cada coisa, existe uma formazinha aqui de vocês simplificarem para achar essa constante de Ramakh para um determinado meio. Isso aqui vai ser só interessante ou para a resolução dos exercícios, ou então quando vocês quiserem saber se pode ou não ter um espalhamento, né? Que foi o que a Ellen tinha dado lá no exemplo de epitano e água. Então, como vocês podem ver aqui, a maioria desses casos aqui é positivo, ainda mais quando, eu acho que é o próximo slide que ela fala, né? A interação entre duas substâncias iguais, duas partículas iguais, elas vão ser sempre positivas para vácuo. Deixa eu só passar aqui. Aqui. Entre corpos no ar ou no vácuo, elas vão ser sempre atrativas para corpos idênticos. Então, é por isso que a gente vê todos aqueles parâmetros ali positivos, com exceção de um, mas é porque ele está em ar, que é justamente esse daqui. A sílica em ar com água no meio. Mas se a gente estiver utilizando outras partículas, ou a mesma partícula, né, esse parâmetro aqui vai ser sempre positivo. Outra pessoa tinha perguntado para mim na monitoria, deixa eu ver aqui a hora. Outra pessoa tinha visto aqui, me perguntado na monitoria, qual o valor utilizar, né? Então, se vocês se tiver o valor experimental, vocês podem utilizar o valor experimental. Mas uma coisa aqui, eu estou falando isso aqui não para o exercício em si, né? Mas eu sempre, nessa monitoria, eu falo coisas voltadas, porque eu estou, de uma certa forma, preocupado com a dissertação e a tese de vocês. Então, se por acaso isso aqui for interessante na resolução da tese, olhem sempre qual é o desvio padrão. Se vocês verem que a parte experimental aqui tiver um desvio padrão, por exemplo, é 2,2 mais ou menos 1. O desvio padrão é altíssimo. Então, vocês olhem o valor calculado, né, e vejam se o desvio padrão para o calculado, se ele vai ser menor do que esse valor. Aí vocês podem utilizar nesse momento o calculado, né? Beleza, o desvio padrão deu igual para os dois. Então, vocês podem testar os dois e ver o que é melhor. Mas o certo é ou vocês usam o calculado ou vocês usam o experimental. Nesse caso, no calculado, tem às vezes o valor é muito grande, né? Então, quando é assim, então eu aplico a média e digo qual é o desvio padrão. No exercício, não tem essa frescura, não. Vocês podem aplicar aqui a média e ver lá o resultado, porque o objetivo mais é um objetivo qualitativo. Mas quando for para aplicar isso no trabalho de vocês, quando eu falo trabalho em relação à tese ou dissertação, sejam um pouquinho mais rigorosos em relação a isso. Eu espero que tenha deixado claro. Enfim, a Ellie apresentou esse exemplo aqui, que eu acho que é um exemplo que já está batido, né? Se a interação entre água e pentano se vai formar ou não uma bolha. Para quem não entendeu, eu vou explicar novamente. Se for utilizar para essa equação de Ramakh, a água com o ar, com meio de pentano, a constante de Ramakh está dando positiva. Então, isso quer dizer que a água, ela quer ser atraída com ar se o pentano estiver no meio. Então, é por isso que, por Ramakh, então formaria uma gota. Só que esse valor aqui, se vocês forem tentar fazer essa análise para outros sistemas, esse valor aqui é muito pequeno. Então, pode ser que, por conta das hipóteses, isso daqui vai ficar um pouco ambíguo se realmente vai formar uma gota ou não. Mas só pelo fato de dar positivo, 0,8, então pode dizer que está formando uma gota. Mas se vocês olharem, isso acho que a Ellen apresentou na última aula, se vocês olharem para o espalhamento, que aqui dali já é uma forma mais rigorosa, né, de contabilizar se vai formar ou não uma gota, pelo valor do espalhamento, vocês vão ver que ele não forma uma gota, né? Ele espalha. Isso aqui eu acho que não tem importância, passa batido. Aqui, ela começa a falar sobre teoria da LVO. O que eu tenho para dizer agora esqueçam. Esqueçam o que é teoria da LVO, porque isso aqui vai confundir a cabeça de vocês pra caramba. Deixem para estudar a teoria da LVO quando a Ellen começar a chegar em forças eletrostáticas,
que ela deve explicar isso aqui bem mais bonitinho. Se vocês tentarem pegar esse termo agora, vocês vão se confundir muito. Mas a teoria da LVO, ela fala sobre essa teoria de repulsão entre partículas. Então, aqui você tem uma força de repulsão que é dado por essas partículas de cargas iguais, e aqui você tem as forças de atração, que é justamente pela aquela contribuição de forças de Van der Waals. Então, se você somar as forças repulsivas com as forças atrativas, você vai ter esse gráfico aqui de energia. Então, quando ela apresentou isso aqui, ela mostrou que justamente aqui você vai ter um mínimo. Então, essas partículas aqui em suspensão, elas estão nesse mínimo aqui, porque você precisa de um empurrãozinho para que elas vençam essa barreira repulsiva e e elas conseguem se aglomerar melhor. Então, nesse primeiro caso aqui, elas estariam aqui nesse mínimo, aí agitou, ou seja, rompeu essa barreira aqui de repulsão, e agora elas estão nesse mínimo aqui, que é justamente nessa região, no mínimo primário. Então, o que vocês podem retirar desse gráfico nem só as forças de Van der Waals são importantes nesse problema, e nem só as forças eletrostáticas são importantes, mas a gente tem que analisar o somatório dessas duas forças no seu sistema. Não olhem para essa partezinha aqui da LVO. No futuro, daqui a algumas aulas, a Ellen vai voltar para esse termo e ela vai explicar direitinho o que é dupla camada, a influência dos íons, isso aqui ela vai voltar depois. Mas por horas... Oi. Marlon, só fazendo um adendo, até se você me corrige se eu estiver errado, essas forças repulsivas, né, consideradas pela teoria da LVO, é força eletrostática, né, da dupla camada. Não é aquela força repulsiva que a gente passou por ela antes, que é de curto alcance. Aquela tem até um outro nome, né? Força estrutural, força... Isso. Isso seria até uma força não da LVO, né? Que não é considerada pela força da LVO. A força da LVO só considera Van der Waals, que é atrativo, e as forças eletrostáticas repulsivas, né? Exatamente. Aquilo dali a gente estava vendo de novo, né? A gente estava vendo aquelas forças ali, a gente está falando para intermoleculares, né? Isso daqui já seria intrapartícula. Só que eu acho que mesmo assim, ela não explica todos os fenômenos, né? Sim, ela não explica todos os fenômenos. E quando começa a chegar muito perto, aí ela não prevê o que acontece, né? Isso. Esse aqui é passa batido, hidratação, interações hidrofóbicas. Mas aí são só exemplos de outras forças, não só exemplo de outras forças. Mas teve uma coisa que ela disse, porque essas interações hidrofóbicas são forças atrativas, não são? Entre essas micelas. As forças de hidratação são forças repulsivas e as forças hidrofóbicas são forças atrativas. Mas não é porque tem um meio de atração entre elas. É porque, por exemplo, eu acho que fica melhor se a gente olhar essa parte aqui de micela. Existe uma interação hidrofóbica dessa cauda aqui, ó, do surfactante. Isso aqui é um surfactante. Ele tem uma cabeça que é polar e ele tem uma cauda que é apolar. Essa cauda polar, ela não quer ficar em contato com a água e nem a água quer ela, é bullying isso aqui. Aí, o que vai acontecer? Ela vai se juntar formando essa micela, em que o que é polar fica em contato com a água e o que é apolar, eles vão estar dentro aqui dessa micela e expulsando a água. Então, isso aqui é uma força hidrofóbica e elas estão juntas, não é porque elas querem ficar juntas, mas porque a repulsão entre elas é menor do que a repulsão com a água. Teve um trabalho do grupo que eu participo, o grupo Átomos, que o aluno ele fez um exemplo parecido com esse, em dinâmica molecular, e ele não colocou nenhuma força atrativa
no ensaio de dinâmica. Ele só colocou as forças repulsivas, essas forças aqui hidrofóbicas, e ele viu formar agregados. E é interessante por isso, porque por que está formando agregados se só tem força repulsiva? Porque a repulsão com a água é maior do que a repulsão entre eles. Se vocês não acharem isso interessante, eu não sei mais o que achei interessante, não. Mas... Você tem que dar uma acelerada agora, Marlon. Obrigado, Lucas. Então, daqui a pouco vai chegar a galera da dança, vai ser uma loucura. Gente, e isso daqui também é uma coisa interessante. Origem dos fenômenos interfaciais. Isso aqui seria a fase condensada, e isso aqui é a região da interface. Então, quando a Ellen ela fala sobre o que é uma interface, eu acho que na cabeça de vocês tem uma linha, né? Como se fosse isso daqui, tem uma linha. Aí aqui vai ter a água e aqui vai ter outra fase. Mas se a gente dá um zoom nessa linha, não é uma coisa tão simples. Então, tem que fazer um estudo para ver o que é interface, o que relaciona essa região na interface, mas é que a gente pode discutir depois. Eu também posso ser um pouquinho mais didático em relação a isso, mas eu só queria mostrar que, dependendo do zoom que vocês fizerem, pode ser que essa interface não seja tão lisinha, né? Não seja um plano como vocês talvez estejam esperando. Que na verdade nunca vai ser uma linha, né? Sempre vai ser uma região tridimensional. Essa região pode ser maior ou menor, dependendo das fases que estão em contato, né? Se a transição pode ser mais suave ou mais brusca, dependendo do que está em contato. Uhum. Então, aqui dando uma acelerada, tinha uma coisa que eu queria comentar. Da relação da tensão. Exatamente, a tensão com a temperatura. Eu acho que eu conversei isso com uma pessoa ainda agora no WhatsApp, que estava perguntando o que acontece, né, com a tensão superficial, por que a tensão superficial diminui quando aumenta a temperatura. Então, a resposta, eu acredito que mais simples e mais didática, é porque quando aumenta a temperatura, você está adicionando uma energia térmica, né, nas partículas. As partículas vão começar a se movimentar, enfim, com uma agitação maior, e isso vai diminuir as forças coesivas. Então, você está adicionando uma força ali, está diminuindo a força coesiva. Então, nisso, você vai ver, a partir da diminuição dessa força coesiva, você vai ver a diminuição da tensão superficial. Então, acho que essa é uma forma mais didática, né, explicando pela parte de coesão. Não sei se deixei claro. E a outra coisa seria essa daqui do octano, né? É mais enfim, aqui a gente vai ver mais pelo efeito entrópico. Mas, assim, esse daqui eu posso explicar na próxima aula também, porque eu, na verdade, estou correndo porque o Lucas ainda tem que apresentar. E eu acho que o resto aqui é tranquilo. Esse aqui seria o último slide, né? Esse aqui a gente pode conversar também depois, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas se ficou alguma dúvida geral, né, se ficou alguma dúvida específica, vocês podem conversar comigo no WhatsApp. E se ficou uma dúvida mais geral, eu recomendo realmente que vocês vejam o slide da Ellen, a aula da Ellen, porque ela deixou bem didática. E esses últimos slides aqui, eu acho que é coisa assim de 13 minutos, e ela explica bem direitinho, passo a passo. Bom, então, galera, como a gente tinha comentado, aliás, não sei se a gente comentou, mas a partir pelo menos das próximas monitorias, né, a gente vai começar a discutir aplicações, né, mesmo desses fenômenos que a Ellen fala na aula, né, em casos mais práticos, né, de artigos. E hoje eu só vou, até pelo tempo, né, eu só vou contextualizar. Pode passar um aí, Marlon. Eu vou passar esse artigo aí que está aparecendo na tela para vocês lerem durante a semana. E aí, na próxima monitoria, a gente discute os resultados dele. E hoje eu só vou dar uma contextualizada rápida no assunto, assim, caso ninguém tenha ouvido falar de EOR, né, de recuperação avançada. Esse aqui é um artigo que trata de alteração da molhabilidade, né? É bom que a Ellen já tratou com vocês de molhabilidade, usando micro-organismos, que é esse caso dessa sigla MEOR aqui, que eu vou explicar do que se trata. Então, pode passar aí, Marlon. Bom, então, antes de chegar no MEOR,
tem que explicar o EOR, né? Então, da onde vem essa recuperação avançada de petróleo. Então, não é nenhum mistério para ninguém, né, que o petróleo ele é hiper importante, né, como recurso energético e principal matéria química principal matéria-prima, aliás, para a indústria petroquímica. E hoje em dia, né, tem diversos esforços no sentido de contornar essa dependência que a humanidade tem pelo petróleo e seus derivados, desenvolvendo tecnologias alternativas, né, relacionadas a fontes renováveis de energia. No entanto, em muitos casos, essas energias alternativas não são capazes de competir com o petróleo por razões operacionais, econômicas e até mesmo de segurança. Além do fato de que os combustíveis fósseis eles constituem toda a base da infraestrutura da nossa sociedade. Então, eu trouxe esses dados aí da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, a OPEP, que em inglês chama OPEC, e eles botam aqui a matriz energética de 2018 e a previsão para 2040, mostrando que, assim, nessa evolução no tempo, embora o petróleo perca um pouco de protagonismo, né, frente ao crescimento das energias renováveis, ele continua sendo a maior parcela de contribuição na matriz energética mundial. E, além disso, a OPEP também estima que vai haver um crescimento na demanda global por energia de 25% até 2040. Então, se a gente juntar as duas coisas, né, como o petróleo vai continuar com esse protagonismo muito grande, pelo menos pelas próximas décadas, então, invariavelmente, a gente vai ter uma grande necessidade de petróleo. E aí, nesse caso, a gente tem duas alternativas, né? A gente pode procurar por novos campos petrolíferos, que isso, geólogos, geofísicos, né, já se encarregam disso. E, no nosso lado aqui da engenharia química, né, a gente, não só engenharia química, né, porque tem outras tecnologias, mas existe um grande esforço no desenvolvimento de tecnologias de recuperação avançada de petróleo, ou, como é mais conhecido, Enhanced Oil Recovery, né, que é o termo em inglês com essa sigla GOR. E por que isso? Porque essas técnicas GOR, elas visam extrair esses hidrocarbonetos que ficam remanescentes nos campos que já se encontram em fase de produção. Estima-se que a fração de óleo que ainda permanece no reservatório após a recuperação convencional, né, recuperação primária e secundária, é estimado como cerca de 65%. Então, como assim recuperação convencional? Pode passar uma aí, Marlon. Então, só contextualizando, a recuperação de petróleo, as operações de recuperação de petróleo são tradicionalmente categorizadas em três etapas, digamos assim, né? Recuperação primária, secundária e terciária. Na recuperação primária, o que acontece? É quando você significa a quantidade de petróleo que é produzida, que é impulsionada unicamente pela energia inicialmente disponível no reservatório. Então, quando eu digo reservatório, estou me referindo à rocha reservatório que está abrigando o petróleo. Então, por conta de todo o processo geológico que formou aquela rocha, os fluidos que estão ali confinados, eles estão pressurizados. Então, quando você perfura um poço produtor ali, você cria uma descompressão e a produção de óleo que se dá por essa descompressão a gente chama de recuperação primária. Só que nessa fase, se você só fizer isso, o que vai acontecer? Né? Tem até esse gráfico aqui da vazão de produção com o tempo. Então, essa primeira curva verde, né, que é a recuperação primária, você vai ter um aumento na vazão, vai atingir um pico e com o tempo vai decrescer. E no acumulado, você vai recuperar apenas cerca de 10% do óleo presente no reservatório. E aí existe um segundo esforço de produção, que é a recuperação secundária, que aí vai ser, a gente vai conseguir extrair mais hidrocarbonetos, só que dessa vez injetando fluidos externos no reservatório. Então, não é mais com a energia unicamente da pressão. Então, você vai ter uma perfuração de poços injetores, onde você vai injetar um fluido externo, tipicamente água, ou pode ser um gás não miscível, e a água ela vai ter o objetivo de varrer a região entre os poços produtores e injetores e de manter a pressão no reservatório. Então, aqui no gráfico está ilustrando, né? Imagina que no início dessa curva azul a gente começa a injeção de água e aí você tem mais uma sobrevida aqui na vazão, né? A mesma coisa no gráfico do volume acumulado, né? Você tem mais um volume de óleo a ser extraído. E aí, nesse caso da recuperação secundária,
a água ou qualquer ou fluido não emissível que é injetado, ela tem um comportamento puramente mecânico ao deslocar o óleo no meio poroso. Não tem nenhuma interação de natureza química nem termodinâmica. E ao final da recuperação secundária, a gente tem, em média, 35% do volume originalmente presente no reservatório sendo recuperado. Então, essa recuperação primária mais a secundária, né, que a gente chama de recuperação convencional, a gente só retira 35% em média do volume de óleo originalmente presente. Por que isso? Justamente por causa do fenômeno de pressão capilar, que a Ale até já discutiu com vocês hoje, porque nos poros menores, como a pressão capilar ela varia, ela é inversamente proporcional ao raio, né? Nos poros menores você vai ter uma pressão capilar muito grande. Então a água, ela não consegue, em muitos casos você não consegue vencer a pressão capilar, que funciona como se fosse uma barreira, né, para deslocar o óleo nesses poros menores, só com injeção de água. Então aí que entra a recuperação terciária, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, né? A gente chama de Enhanced Oil Recovery, né? Recuperação avançada de petróleo, onde vai ser mais uma quantidade adicional de petróleo que a gente vai extrair, mas dessa vez pela injeção de químicos, gases, energia térmica, até micro-organismos e bioprodutos, de modo a modificar as interações existentes entre os fluidos e a rocha. Porque antes, na recuperação secundária, a água só tinha um comportamento puramente mecânico, né, para empurrar o óleo. Agora não, né? Na recuperação avançada, a gente já vai injetar fluidos que vão interagir, vão mudar as interações entre os fluidos e entre o fluido e a rocha. E aí, dessa forma, a gente consegue reduzir essas pressões capilares, né, e conseguir ter como alvo, né, esses 65% de óleo que ainda permanece no reservatório, né, após a recuperação primária e secundária. E aqui só um detalhe, né, que esses termos, né, primária, secundária e terciária, né, inicialmente tinha uma acepção cronológica, né, porque você ia aplicando um seguido do outro. Só que hoje em dia isso não é feito assim, porque, imagina, comercialmente não faz sentido você esperar supondo a recuperação primária ou a secundária declinar para começar a aplicar outro método, né? Hoje em dia já se faz tudo junto, né? De forma a otimizar a produção. Tem até alguns casos em que, por exemplo, só uma curiosidade, né? Bom, eu já vou falar isso aqui nessa parte dos métodos, né? Beleza. Bom, galera, pretendo não demorar muito. Espera que meu computador deu uma leve travada. É que tu demorou demais, Lucas. É verdade. Desculpa, tô brincando. Bom, então eu só estava pontuando aqui, né, que a recuperação terciária, né, que a gente chama de OR, se diferencia das demais porque a gente já tem uma modificação na interação entre os fluidos e a rocha, né, para a gente conseguir recuperar esses 65% de petróleo que, em média, ainda fica para trás, após a recuperação primária e secundária. E os métodos de OR são divididos em 4 grandes grupos, né? Métodos químicos, térmicos, miscíveis e microbiológicos. Como os químicos, a gente tem como exemplo injeção de polímeros, surfactantes, álcali, nanofluidos e até combinações desses métodos, né? Os métodos térmicos são métodos em que a gente vai injetar alguma energia térmica no reservatório, né? E aí eles são usados principalmente quando a gente tem reservatórios de óleo pesado. Então, por exemplo, né, aqueles reservatórios que tem no Canadá, na Venezuela, em que o óleo é praticamente uma rocha, né? Nesse caso, você pode fazer a recuperação primária, né? Furar o poço, que ele não vai ser produzido. Você pode tentar injetar água, que ele também não vai ser produzido. Então, nesse caso, o método de OR, né, especificamente o método térmico, acaba sendo a primeira e única alternativa para um reservatório de óleo pesado. Por isso que eu digo que, assim, hoje em dia, esses termos primária, secundária e terciária não tem mais essa acepção cronológica, né, como eles tinham originalmente. Hoje em dia, eles designam mais a natureza propriamente dos métodos, né.
E tem métodos miscíveis, né, injeção de gases, principalmente o CO2, né, para reduzir a viscosidade do óleo. E, por fim, a gente tem métodos microbiológicos, que também são chamados de Microbial Enhanced Oil Recovery. E aí daí vem essa sigla MEOR, que é a aplicação do artigo que eu trouxe, né? Pode passar aí, Marlon. Então, só falando mais especificamente dos métodos de MEOR, né? Eles têm algumas vantagens em comparação aos demais métodos de OR, né? Os bioprodutos podem ser produzidos a partir de substratos de menor custo, com baixo consumo de energia, além de serem amplamente biodegradáveis e não tóxicos, né? Então, tem essa pegada verde, né? Principalmente em relação a surfactantes, polímeros, né? Outros produtos. E, ao contrário dos outros produtos derivados do petróleo, né? Usados principalmente nos métodos químicos, os bioprodutos também, eles independem dessas flutuações do preço internacional do petróleo. No entanto, ele também tem os métodos de MEOR, né, de usar micro-organismos e bioprodutos. Eles também têm um desafio muito grande, que é você conseguir isolar ou produzir micro-organismos capazes de sobreviver nas condições OX de reservatório. Que condições OX? No caso, alta pressão, alta temperatura, alta salinidade. Então, eu estava até conversando com o Marlon ontem, né? Já é difícil a gente conseguir fazer, assim, estudar métodos químicos, né? Injetar produtos químicos, né? Estudar termodinâmica, né? Todas as interações. Agora, imagina você controlar um ser vivo lá em reservatório, né? Em subsuperfície. Então, é uma complexidade, outra camada de complexidade, né? Pode passar aí, Marlon. Passa só mais um, só para ver o negócio. Tá, então volta. Então esse já é o último slide. Então aqui só dizendo as aplicações, né, dos métodos de MEOR. Então a gente pode usar tanto os bioprodutos microbianos, né, que são os metabólicos dos micro-organismos, ou os micro-organismos em si. Então, no caso dos bioprodutos, a gente pode fazer com que esses micro-organismos produzam biosurfactantes, e aí eles vão ter o mesmo efeito do surfactante, no caso de um método químico, né, que é reduzir a tensão interfacial óleo-água, para poder melhorar a eficiência de deslocamento do óleo, né, reduzir a pressão capilar, já que depende da tensão interfacial. Biopolímeros, né, que eles vão viscosificar a água de injeção, isso vai ajudar na eficiência de varrido. Biosolventes, eles também podem ajudar a reduzir a viscosidade do óleo. Bioácidos, eles podem ajudar a aumentar a porosidade, a permeabilidade do reservatório, do meio poroso. Biogases também podem ajudar a reduzir a viscosidade do óleo, né, fazer um deslocamento miscível. Enfim, tem diversas possibilidades dentro dos metabólitos desses micro-organismos, né, que a gente vai injetar no reservatório. E os próprios micro-organismos, eles também podem ser usados para fazer esse bloqueio seletivo dos canais de alta permeabilidade, né, que eles chamam de selective plugging ou bioplugging, que basicamente consiste assim, o reservatório é um meio super heterogêneo, né? Então tem poros muito pequenos, tem poros grandes, e às vezes podem ter canais de alta permeabilidade. Aí o que acontece? Quando você injeta água, a água ela não vai fazer uma frente de varrido uniforme se ela encontrar um canal de alta permeabilidade. Ela vai encontrar o caminho, ela vai escoar pelo caminho mais fácil, né, de menor resistência. Então, ela vai tender a escoar por esse canal de alta permeabilidade e não vai varrer de forma uniforme o reservatório. Então, esses micro-organismos poderiam ser usados para bloquear esses canais de alta permeabilidade e você conseguir uma eficiência de varrido maior. Embora essa seletividade desse bloqueio possa ser um desafio também. E tem a questão também que eles também podem modificar a molhabilidade da rocha, ao absorverem na rocha, formar um biofilme, que esse é justamente o assunto desse artigo que eu trouxe para vocês lerem. E aí eu fico por aqui, porque aí esse artigo vai discutir justamente os mecanismos que esses micro-organismos eles se valem para conseguir modificar a molhabilidade da rocha, de uma condição mais molhável ao óleo para uma condição mais molhável à água, que é a que favorece a recuperação de petróleo. Então, acho que é isso, Marlon. E também na próxima monitoria, eu até já conversei com a Giovana, a gente vai seguir nesse mesmo formato. Então, eu vou tentar na primeira metade, mais ou menos, da monitoria, discutir os resultados, e aí depois a Giovana vai fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, vai contextualizar o artigo dela, para na próxima semana ela discutir os resultados do artigo dela.
E aí a Legal. gente já Isso aí, troca o artigo. isso aí são os artigos que vocês fizeram na disciplina? Alguma coisa assim parecida? Isso Essa não, porque mas é outra disciplina. na disciplina da Ellen do segundo período, que é Fenômenos Interfaciais em Biotecnologia, a avaliação foi justamente essa, da gente escolher artigos, né, relacionados ao tema e a gente explicar os resultados, né, ver como isso pode ser aplicado na prática, que vai ser a mesma avaliação, pelo visto, né, nessa disciplina agora, né, de fenômenos interfaciais. Legal. Essa parte que você falou é bem legal. Eu tô fazendo, você sabe, meu tema, né? Da Aham. Então, tem umas coisas que você falou que foi complementando umas coisas que eu estava estudando que eu estava meio em dúvida, então foi bem legal ouvir. Show de bola. Valeu.